Então, vamos começar. Obrigada. Alô, alô. Boa noite para todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço muitíssimo o convite feito pela Marcela. O tema que a gente achou que seria interessante falar para vocês, né? Estão estudando psicologia, estão entrando no mundo do questionamento das práticas psicológicas, né? E da reflexão, né? Sobre o estatuto daquele de quem se trata, né? O que um tratamento tem em mente, o que é que se trata, né? E por isso que a gente chamou esse momento de encontro como a clínica do sujeito, a clínica da fantasia, né? Isso é uma forma de falar dessa... Alô, tá baixo? Estava baixo lá, né? Ela fez o sinal. Então, falar da clínica do sujeito, da clínica da fantasia, é um nome, que é uma forma de se falar da clínica psicanalítica, né? Esse livro, o Fundamentos, volume 2, a clínica da fantasia, né? Como eu chamei, ele, na verdade, é o nome que eu dei para falar da clínica da psicanálise, né? A clínica da psicanálise. Porque o tema da fantasia, ele é tão central, ele é tão importante para a psicanálise, né? Ele está assim, ele é tão nuclear, é dele que emanam tantas questões importantes que quando se estuda psicanálise, quando se clinica em psicanálise, a gente tem sempre diante de nós, em alguma proximidade maior ou menor, a dimensão da fantasia. Falei proximidade maior ou menor, e ficou muito grande a proximidade. Pode continuar? Então, a questão da fantasia, ela está presente já na origem do nascimento da psicanálise, né? Ela está presente logo no início da psicanálise. Vocês sabem que Freud era neurologista, ele não era psiquiatra, né? Ele, um médico mais ou menos recém-formado, ganhou uma bolsa de estudos para estudar. Ele morava em Viena, né? E ganhou uma bolsa de estudos para ir para Paris estudar com a grande eminência médica da época, que era o Charcot, né? Que era um médico que trabalhava na Salpêtrière, que é um hospital em Paris que está fazendo 300 anos esse ano. Vai haver um grande colóquio Charcot agora no mês de outubro em Paris, em homenagem ao Charcot e também em homenagem a Freud, né? E Freud foi para... Alô, eu vou falar nesse aqui, acho que ele ali está meio... O Freud foi para... Ganhou uma bolsa de estudos, né? Passou alguns meses em Paris com o Charcot, né? O Charcot dedicou alguns anos da vida dele à clínica da histeria, né? Foi ele o grande impulsionador dos estudos sobre a histeria no final do século XIX, né?
E Freud foi estudar com o Charcot exatamente no momento em que Charcot estava totalmente envolvido com a clínica da histeria, né? Recentemente até passou um filme, não sei se vocês viram, Augustine, passou aqui, Augustine é o nome do filme, que Augustine era uma paciente do Charcot. O filme é sobre ela e sobre a relação dela com o Charcot. O filme que foi feito e passou recentemente lá no Rio, que conta essa história, né? Um pouquinho da história do Charcot. E o Freud, em Paris, ele teve contato com alguma coisa que ele não conhecia, né? Foi uma coisa totalmente nova. A relação dele com esse médico tão importante que é o Charcot modificou completamente, né, os interesses clínicos dele, né? O Charcot fazia atendimentos de demonstração, apresentação de pacientes histéricas para o grupo de médicos, né, que trabalhava com ele, e ele usava hipnose, né, para isso. E quando Freud volta para Viena, depois desses poucos meses de estágio, né, que ele fez, ele volta com a cabeça bastante alterada por essa experiência que ele teve, né? E ele passa a se dedicar em Viena a uma clínica com pacientes neuróticos, né? Pacientes neuróticos, e começa a voltar a clínica dele para a clínica com pacientes histéricos, né? E toda uma nova parte da vida do Freud começou aí, que acabou desembocando na psicanálise, né? Tudo começa nesse momento aí. Freud vai apresentar, por exemplo, quando ele volta de Paris, ele apresenta na Sociedade Médica de Viena um caso de histeria masculina, que o Charcot já tinha apresentado em Paris alguns casos, né? Isso era considerado uma coisa absurda, né, para os médicos da época. A histeria, ela era uma coisa apenas feminina, né? Até o nome histeria vem de útero, do grego, né? Histeros tem a ver com útero, seria uma doença puramente feminina. Mas o Freud vai apresentar casos de histeria traumática masculina, né? E produzindo, né, uma repercussão grande na sociedade médica vienense. E ele vai se voltar muito rapidamente para essa clínica, para essa experiência, junto com um outro médico importante de Viena, que era o Breuer, né, que era uma espécie também de mestre dele, né? E eles começam a ter essa experiência clínica nova e pesquisar, começam a pesquisar. Então, durante algum tempo, Freud se interessa pela hipnose. Ele tem relações com um grupo de Nancy, que era um grupo do Bernheim, né? Hippolyte Bernheim era um médico importante francês que morava em Nancy, né? O Freud vai encontrar o Hippolyte Bernheim em Nancy. Ele traduz um livro do Bernheim, do francês para o alemão, né? E o interesse dele vai crescendo cada vez mais. Mas na clínica particular dele, ele não tem muito interesse na hipnose, né? Ele tem relação com os hipnotistas, com os médicos que praticavam hipnose, teve essa experiência com o Charcot, que trabalhava com hipnose, mas ele mesmo não. Muito rapidamente ele começa a tentar outras vias de tratamento que não fossem a da hipnose, né? E aí vocês sabem que o abandono da hipnose por Freud é que vai desembocar na criação da psicanálise, né? Porque a técnica da hipnose, naquele momento, ela partia da ideia, né, de que era preciso fazer com que o paciente, né, ou a paciente, revivesse
certas situações traumáticas sob hipnose, recebesse contracomandos relativos àquela experiência, né, sob hipnose, e depois, quando ela fosse deshipnotizada, os sintomas relativos àquela experiência teriam desaparecido. A ideia era essa, né? A ideia era tratar... Não estou achando esse bagulho muito chato, não? É do ar-condicionado. É do ar-condicionado. É do ar-condicionado. É o ar-condicionado? Então, a hipnose, a técnica hipnótica, ela é uma técnica que pretendia vencer a resistência num passe de mágica, né? Pegar o paciente que está tendo sintomas, né, mais ou menos acentuados, né, fazer com que ele tenha acesso àquilo que originou os sintomas. É como se pegasse o paciente assim, um guindaste, né, levantasse ele e trouxesse ele lá para o passado, onde ele vai lembrar, viver coisas, tudo aquilo que aconteceu, que estava na origem daquele sintoma, né? Aquilo vai ser tratado sob hipnose e depois, evidentemente, quando a hipnose é desfeita, o paciente volta, ainda com guindaste, é catapultado de volta para o seu estado anterior, né? Freud, evidentemente, vai observar que essa técnica hipnótica tinha limites muito acentuados, né? E ele começa a se perguntar por quê. E ele vai concluir, vocês sabem, você já deve ter estudado alguma coisa em relação a essa parte da obra do Freud, né? Ele vai concluir que a técnica hipnótica de tratamento, ela não fazia o trabalho de elaborar as resistências, né? Ela vencia a resistência como um passe de mágica, mas a resistência continuava lá, era só o paciente ser deshipnotizado e que a resistência continuava lá e muito rapidamente os sintomas podem se reconfigurar, né? Vocês sabem que os sintomas histéricos têm uma característica, né? Eles podem ser curados de uma hora para... O filme da Augustine mostra isso de uma maneira muito interessante. Eles podem ser curados de uma hora para outra, como um passe de mágica, e desaparecem, e reaparecem numa outra, com uma outra aparência, em seguida, né? Então, uma dor de cabeça pode se transformar numa paralisia do membro inferior, né? Alterações as mais variadas, né, corporais, ligadas ao corpo, vão aparecendo e vão se deslocando, né? Por isso que na psiquiatria clássica se falava do sintoma histérico como sintoma migratório. O sintoma era migratório, ele migra pelo corpo, né? Se trata de um sintoma, você diz, agora a paciente está curada. Não. De repente o sintoma aparece, um outro sintoma em outro lugar. Mas é o mesmo sintoma, né? O melhor dizendo, é outro sintoma que expressa a mesma condição psíquica da paciente, está se expressando de outra maneira, tá? Freud vai desvendando isso tudo, né? Ele vai descobrindo todas essas dimensões assim, bastante enigmáticas da histeria, né? Bastante enigmáticas. A histeria é tão enigmática, até hoje, que vocês sabem que os últimos, desde o DSM-3, ela foi retirada do manual de doenças, ela não existe mais, a histeria, né? Os médicos acharam sempre ela tão enigmática, tão incompreensível, que acharam por bem acabar com ela. Ela não existe, né? Tirar o DSM, não sei se foi bom ou ruim. Foi ruim por um lado, que parece que ela não existe, e nós em psicanálise lidamos com a histeria o tempo todo, porque a clínica do sujeito, a clínica da fantasia, a gente poderia acrescentar a clínica da histeria. Ok? Por quê? Porque todo sujeito, em análise, acaba manifestando, revelando a dimensão histérica inerente à sua própria subjetividade.
todos nós somos histéricos. Né? A estrutura do sujeito de base é histeria. Tá? Quer dizer, vejam que a coisa vai longe, né? A visão da psicanálise da histeria, ela complexifica tanto e dá uma versão assim tão particular que realmente a gente entende que a medicina e a psiquiatria não consiga absorver isso dentro de manuais de tratamento, etc. Né? Mas se o DSM te retirou a histeria dos seus quadros apresentados, não quer dizer que nós vamos fazer a mesma coisa, ao contrário, nós lidamos com esses significantes. O significante histeria é precioso para nós no campo da psicanálise. Né? Lacan chegou inclusive a dizer, você sabe que Lacan criou a teoria dos 4 discursos. E um desses 4 discursos é o discurso da histérica, ou o discurso do histérico. Um dos 4 discursos, tá? É um discurso fundamental. Bom, mas então, Freud, quando ele vai se confrontando, né, na clínica da histeria, se vocês lerem os estudos sobre a histeria, que é um livro inaugural de Freud, onde ele apresenta 5 casos clínicos, 5 grandes casos clínicos, né, que foram assim importantes nesse início da apresentação clínica dele, né, ali vocês já vão encontrar uma reflexão psicanalítica bem interessante, bem rica, né, do início da obra do Freud, no início da experiência dele, né? Aqueles casos clínicos são extremamente interessantes, né? Freud vai mostrar como que essa dimensão da fala do paciente, da escuta do analista, ela precisa ser muito colocada no primeiríssimo plano, de forma que que o tratamento orbite em torno dela. É a dimensão da linguagem, né? Da fala e da escuta da fala do paciente. Nesses casos clínicos, tem um caso clínico desses iniciais, né, que o Freud conta que teve um dia que ele estava com uma paciente e ele estava conversando, falando algumas coisas para ela, e ela virou para ele e falou assim: deixa eu falar, você está falando muito hoje, não está deixando eu falar. Aí o Freud conta que ele ouviu isso, ele ouviu esse pedido da paciente e ficou quietinho ouvindo, né? E ele conta isso como tendo sido uma coisa fundamental na construção da psicanálise, né? E essa paciente, a gente pode considerar que ela é uma das criadoras da psicanálise, né? Porque ela disse para o Freud: você precisa escutar para poder me analisar, né? E você falando como você está falando sem parar, você não vai me escutar. Eu preciso ser escutado. Nesses casos clínicos, tem um caso clínico que é o da Elisabeth von Erck, que é um caso interessantíssimo e que eu recomendo a vocês a leitura de todos esses casos que o Freud apresentou no início. Esse é o mais rico, é o mais assim importante, porque Freud inclusive vai dizer que é ali que ele criou a técnica da psicanálise plenamente, ali ela foi criada, né? O que é a técnica da psicanálise? Qual é a técnica da psicanálise? É uma técnica tão simples, que dificilmente se poderia supor que uma técnica tão simples como essa poderia criar um discurso tão complexo e profundo sobre o ser humano que foi criado por Freud. A técnica da psicanálise é baseada num único elemento: a regra da associação livre, que implica em que o analisando diga para o analista tudo que vier ao pensamento dele, sem nenhuma restrição. Freud chama isso de regra fundamental da psicanálise. O paciente deve dizer tudo que vem ao seu pensamento. Eu acho que o paciente diz, né? Eu acho que uma besteira que eu pensei agora, não vou nem dizer que é uma besteira. O analista diz: não, me diz essa besteira, depois a gente vai ver se é besteira ou se não é, mas primeiro diz.
Ah, não, uma coisa muito feia, tem vergonha de falar. Não precisa ter vergonha, pode falar essa coisa feia, que talvez seja muito importante essa coisa feia. O paciente fica mudo, calado, de repente. O analista diz, pensa alto, para de ficar pensando, pensa alto. Ou seja, o analista está interessado em alguma coisa, Freud esteve interessado quando ele criou a psicanálise, numa coisa que ninguém esteve interessado antes dele. Né? Que é uma fala que, ao se desenvolver, vai trazer alguma coisa nova. Nova para o próprio sujeito que está falando. E o analista, que é alguém sensibilizado para ouvir essa coisa nova, vai poder mostrar para o sujeito, olha que coisa interessante que você acabou de dizer. Porque normalmente a gente fala sem ouvir o que a gente fala. Outro dia, uma analisanda minha disse uma coisa que eu gostei muito de ouvir. Ela não tem nada a ver com psicanálise, ela é do campo jurídico. E ela disse assim, eu estou muito contente comigo, ela estava num momento feliz, estou muito feliz, muito contente comigo. Eu disse, por que você está tão contente com você? Porque eu acho que eu estou me escutando. Eu falei, isso realmente é para ficar feliz, é uma maravilha. A pessoa se escutar é maravilhoso. Porque normalmente a gente não se escuta. A gente não se escuta e a gente não escuta o outro. Né? A gente fala sem parar. Ou seja, falar sem parar, a gente não consegue se escutar nem escutar o outro. A dimensão analítica é diferente de um diálogo da vida normal. Né? O Lacan vai dizer que o diálogo da vida do cotidiano, esse que a gente tem no bar, no intervalo das aulas na universidade, com os amigos, na festa ou em casa, o diálogo, diz Lacan, o que define o diálogo é a interrupção. Não é interessante? O que define o diálogo é a interrupção. Ou seja, eu digo alguma coisa, aí a pessoa que está conversando comigo diz outra, aí eu corto ela e digo alguma coisa, ela me corta e diz outra, ou seja, ninguém consegue dizer nada até o fim. Né? Que um vai cortando o outro. A técnica analítica, ela parte do pressuposto que é preciso levar o sujeito a dizer alguma coisa até o fim do que ele tem a dizer. Que só então algo novo vai poder emergir. É uma técnica que, evidentemente, ela é uma regra, né? É uma regra técnica da qual vão se articular, da qual vão emanar uma série de dimensões aí bastante ricas e complexas, né? Porque quando alguém fala, né, o que é que se escuta? O que um analista escuta quando alguém fala? Começa a se colocar essas questões, né? O analista não escuta alguém falando na transferência. Vocês sabem que a transferência é um outro tema psicanalítico fundamental. A transferência, ela é um elemento que existe em todas as relações humanas. A gente tem transferência com todo mundo, com quem a gente fala. Né? A relação professor-aluno é bastante transferencial, é altamente transferencial. Né? A relação médico-paciente é altamente transferencial. Mas a relação entre dois amigos também é transferencial. Entre dois amantes também é transferencial. Por quê? Porque quando você fala com o outro, você tem uma suposição de saber no outro. E só fala com alguém com quem você acha que você pode chegar a aprender, a ter acesso a alguma coisa que você sozinho, você não pode ter acesso. Você precisa do outro. A transferência, ela é a própria base da fala, que a fala é a comunicação entre o sujeito e o outro. Né? Então toda fala é transferencial nesse sentido. Né? Toda fala é transferencial. É claro que isso não quer dizer que a transferência analítica seja da mesma ordem. A transferência analítica, ela é muito mais potente. Por quê?
que ela está colocando no primeiríssimo plano para a experiência, para essa troca discursiva entre o analisando e o analista, né? A transferência vai colocar no primeiríssimo plano uma relação de suposição de saber sobre alguma coisa que é muito particular, né? Quando você fala com um analista, você está falando com alguém que você supõe que possa saber sobre você no sentido mais profundo do termo, sobre o seu desejo, sobre o seu inconsciente, né? Sobre tudo aquilo que você sozinho não consegue ter acesso. Então a fala do analisando com o analista é uma fala que tem um empuxo transferencial extremamente acentuado, né? E o que particulariza essa transferência analítica é o fato de que o analista responde de uma maneira completamente diferente da maneira pela qual todos os outros respondem qualquer transferência, né? Quando eu falo com um médico, né, sobre uma doença, sobre um problema que eu tenho, e eu espero que ele me ajude, né, a me tratar sobre alguma coisa, esse médico vai responder a partir de uma posição de saber dele. Ele realmente conhece medicina, ele conhece as doenças, e ele vai me ajudar, ele vai me tratar e vai me curar. Eu procurei um médico para isso. Quando eu tenho aula com um professor, é porque eu quero aprender um certo assunto. E esse professor, ele é um mestre nesse assunto. E ele vai me ensinar aquilo que ele sabe e eu vou poder também ser um mestre naquele assunto. Ou seja, com os amigos, entre amigos, quando a gente fala com um amigo sobre alguma coisa da nossa vida, o nosso amigo vai dizer, não, você conta algum problema, alguma coisa que aconteceu com você, o amigo vai dizer, olha, se fosse você, eu ia fazer isso assim, 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 porque já aconteceu isso comigo, e eu acho melhor você fazer isso assim. Ou seja, ele vai partir da experiência dele, do saber dele, para te dar em troca alguma coisa, né? É aí que está a grande diferença da posição que Freud criou, que é uma posição nova de resposta à palavra transferencial. É uma resposta que não é produzida pelo saber do analista. É produzida por uma posição de não saber do analista que leva o sujeito, na clínica do sujeito, ele sim a dizer algo que o analista vai poder entender e mostrar para o analisando que ele sabe alguma coisa sobre ele mesmo que ele não sabia que sabia. Entendem? Quer dizer, a posição do analista é uma posição muito delicada, porque o analisando pede a ele uma resposta, um saber, né? E o analista não responde pelo saber. Se ele responder pelo saber, ele vai estar respondendo como o Charcot respondia na hipnose, com respostas de saber, que é pela sugestão. A hipnose trabalha com a sugestão hipnótica, vocês sabem disso, né? Existe sugestão o tempo todo, não é só na hipnose. Nós somos seres muito sugestionáveis. Vocês já repararam isso? Devem ter reparado, né? Estou vendo aqui um monte de jovens inteligentes e bem perceptivos. A gente é muito sugestionável, né? Às vezes alguém diz uma coisa pra gente e aquilo fica na cabeça da gente, não fica? Nossa, que coisa que aquela pessoa falou. Aquilo fica reverberando, reverberando, reverberando. Depois a gente esquece. Passado um tempo, a gente vai dizer a mesma coisa para alguém. Aquela mesma frase. E a gente vai dizer assim, nossa, aquilo que eu ouvi, eu estou repetindo aqui, né? Ou eu tenho um sonho sobre aquilo que alguém me falou. Nós somos muito sugestionáveis. A nossa estrutura, ela comporta uma falta, que é isso que é o sujeito. O sujeito é esse S barrado, que o Lacan escreve dessa maneira, né?
O S barrado é o sujeito atravessado por uma falta. Né? Então, esse sujeito atravessado por uma falta, ele está sempre em busca de alguma coisa que complete essa falta. Uma palavra, né? Uma dica. A gente usa muito essa palavra dica, né? A gente gosta muito de dicas, já repararam? Dicas. Ah, uma pessoa me deu uma dica incrível. Sugestão. A gente gosta, mas me disseram que abriu um restaurante novo que é fantástico, uma dica ótima. Tem um vinho novo agora que o pessoal está dizendo que é muito bom. Tem um grupo de rock agora maravilhoso. Tudo é sugestão. E nós estamos sempre procurando, o Lacan chama de S1, S1 significantes, ou seja, elementos que são enunciados pela linguagem, mas significantes, que tem um valor de um. Ou seja, tem um valor de alguma coisa que venha do outro que tem muita importância para mim, que adquire importância para mim, né? E que fica reverberando, e que eu acabo correndo atrás daquilo. Né? Os mestres têm esse valor de S1. Né? Isso aqui a gente pode dizer que é o matema da histérica, ou do histérico, tanto faz. Né? O S barrado é a histérica. Sujeito atravessado por uma falta. E o S1 é esse significante mestre, que às vezes é encarnado num próprio mestre. Né? E a histérica vive atrás do mestre. Vocês sabem que a história da histeria é uma coisa extremamente interessante para vocês estudarem. A história da histeria. Né? Dentro da história da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria, a história da histeria é uma das coisas mais importantes. Por quê? Ali vocês vão ver a posição subjetiva da histérica, dos histéricos. Os histéricos estão sempre orbitando em torno dos mestres, em torno de posições discursivas de saber, onde tem um saber muito forte, um saber dominante. Vocês podem ver, onde tem um mestre, tem os histéricos em torno dele. E isso é a regra. Né? Por quê? Porque os histéricos estão procurando esse S1 que vai preencher essa falta, essa barra que nunca é preenchida. Né? Então, ao longo da história, o que aconteceu com a histeria? Aconteceram coisas impressionantes. Na Idade Média, qual era o saber dominante na Idade Média? Era o saber religioso. Né? Esse era o saber dominante durante muitos séculos. O que aconteceu com a histérica? Ela ficou orbitando em torno desse saber religioso e foi massacrada por esse saber religioso. Né? As histéricas foram consideradas bruxas. Né? Tentava-se exorcizá-las. Os padres tentavam exorcizar as histéricas, porque o que elas apresentavam só podia ser obra do demônio. Não podia ser outra coisa, era o demônio. Então tentavam exorcizar. Evidentemente que não conseguiam exorcizar esse demônio. E aí mandavam para a fogueira. Né? Quantas mulheres, né, foram condenadas à fogueira em várias regiões da Europa durante a Idade Média? Existem filmes sobre isso, existem livros sobre isso que vocês podem ler, coisas extremamente interessantes. Vocês podem pesquisar. Vocês estão fazendo curso de graduação, por exemplo, seria uma coisa muito interessante. Eu, lá na UERJ, sempre estimulo meus alunos a fazerem assim, uma monografia de fim de curso sobre a história da histeria. Pesquisar a histeria ao longo dos séculos. Porque a história dela é muito antiga. Né? Com o advento da medicina científica, com o advento da ciência moderna, a partir do século XV, a medicina entrou também no campo da ciência, começou a fazer a sua presença no mundo científico. Né? E
essa ambientação científica do discurso médico acabou por atingir a psiquiatria, muito depois, no século XVIII. Né? Foi com Felipe Pinel. Né? Pinel foi o criador da psiquiatria científica, né? E que humanizou o tratamento psiquiátrico, né? Enfim, criou um pensamento supostamente que ele pretendia científico para o tratamento dos doentes mentais. Nesse período em que a medicina e a psiquiatria assambarcaram uma posição de saber muito dominante, muito forte, a histeria também se aproximou desses ambientes. Né? E, curiosamente, ela foi tratada também de uma maneira em que ela foi rejeitada, porque ela acabou sendo considerada, a histeria, como uma simulação de doença. Tá? Os histéricos foram considerados simuladores, atores, atrizes, teatrais, mentirosas, fingidores. Daí que veio aquele termo pitiatismo. Pitiatismo foi um termo criado pelo Babinski, que era um neurologista que trabalhou com Charcot também. Na mesma época que o Freud frequentou o Charcot em Paris, o Babinski também era colega dele na turma, com o Charcot. E ele criou esse termo pitiatismo, e que aqui no Brasil acabou sendo incorporado de uma maneira coloquial, né, pelo termo piti, que vocês conhecem, né? A pessoa tem um piti, teve um piti. E os médicos, dentro do discurso médico, a ideia de piti passou também a representar essa doença que não é doença, que é fingimento. Essa doença que é teatro, que é simulação, que é mentira. E aí se ouvia, no meio do discurso médico, e provavelmente deve se ouvir ainda muito hoje, o médico, né, de todas as especialidades, de todas as formas, dizer: essa paciente não tem nada, isso é piti. O discurso médico desqualifica a doença histérica. Ela não tem nada, ela não tem nada não, isso tudo é piti, isso vai passar. Ou, como também por outro lado, né, vários tratamentos foram tentados, a hipnose foi tentada. Tratamentos através de internações em instituições, né? No final do século XIX, começo do século XX, era muito comum aqueles tratamentos aquáticos, né? Que o paciente ficava tomando banhos, né? Banhos e banhos e banhos, né? Um procedimento terapêutico que usava, né? A hidroterapia, né? Para aliviar os sintomas histéricos e coisas assim. Eu queria muito recomendar a vocês também que vocês vissem um outro filme que vocês podem pegar em DVD e até fazer um dia fazer um comentário desse filme em grupo, passar o filme e depois vocês debaterem, que é belíssimo. É um filme sobre a história do Mesmer. Alguém aqui já viu esse filme? Um filme chamado Professor Mesmer, né? O Doutor Mesmer, né? O Mesmer vocês encontram isso para alugar, eu imagino, né? Vocês podem ver, vocês vão ver que é com ele que começa a possibilidade de se aproximar da dimensão transferencial dos histéricos e das histéricas. Ele foi o primeiro, né? Segundo historiadores mostram isso, né? Sobretudo um historiador mais importante, dos mais importantes da história da psiquiatria e da psicanálise, o Henri Ellenberger, que mostrou, foi o primeiro a descobrir uma série de raízes. Em todos os hipnotistas, as raízes vinham de Mesmer. Tá? Que o Mesmer, no século XVIII, na França, ele viveu na época da Revolução Francesa. Ele, no final do século XVIII, tá? O Mesmer viveu nessa época. Ele era alemão.
mas ele acabou mudando para a França, ele ficou muito famoso. Ele era um médico que ele postulou a existência de uma substância, de um fluido entre as pessoas, né? E esse fluido podia ser usado para tratar as pessoas, né? Então ele fazia reunião entre as pessoas, ele fazia tratamento com as mãos dele, né? Ele imaginou que tinha alguma coisa magnética, um fluido magnético, né? E tinha resultados espetaculares. Isso é que é interessante. Ele ficou muito famoso, ficou riquíssimo, chegou a morar na Place Vendôme, em Paris, que é um lugar soberbo. Lá do alto da sacada, lá hoje em dia tem uma plaquinha: aqui morou Franz Anton Mesmer. Na sacadinha do palácio dele, ele fazia sessões de tratamento para multidões, né? Curava pessoas com as doenças mais assim estranhas, ele curava só pelo magnetismo, né? A comissão, a Sociedade Científica Francesa começou a ficar preocupada com ele e começou a achar que era um charlatanismo. E o rei mandou fazer uma comissão de investigação. Durante um ano eles pesquisaram o trabalho do Mesmer e concluíram que tudo aquilo era invenção, que não existia fluido nenhum e que ele era um charlatão. Ele teve que fugir da França e foi morrer na Alemanha, de volta no ostracismo e pobre. Ele saiu foragido. Mas os historiadores mostram que essa intuição do Mesmer, né, era uma intuição da transferência, que foi usada pelos hipnotistas. Os hipnotistas também começaram a ter essa ideia de que havia, né, a possibilidade, por esse contato, por essa sugestão, né, por essa troca entre médico e paciente, haver transformações de sintomas que de outro modo não poderiam ser transformados, né? Não poderiam ser modificados. Então, mas voltando então à época do Freud, né? Eu estava falando da clínica freudiana, né? E o que apareceu com Freud foi uma forma totalmente nova de responder à demanda de tratamento dos histéricos. Freud respondeu assim: você me pede que eu diga o que você tem. Como se ele tivesse dito assim, né? Mas o que você me pede, você sabe. E você pode ter acesso, através da minha ajuda, a isso que você sabe e que você não sabe que sabe. A gente pode tirar daí uma certa regra para a posição do analista, né? O analista, ele opera pelo não saber. O analista não responde pelo saber. Eu vou dar um exemplo já para vocês. Ele responde pelo não saber. Mas tem uma coisa que ele sabe. Uma coisa que ele sabe e que ele não abre mão desse saber. Que coisa é essa? O analista sabe que o sujeito sabe sem saber que sabe. Querem anotar? Eu repito. A frase tem muito saber, né? Muito saber para falar do não saber. O analista opera pelo não saber, mas uma coisa ele sabe que o sujeito sabe, sem saber que sabe. Porque é o que Lacan chama de saber inconsciente. Nós temos um saber inconsciente que nos move o tempo todo e que nós não sabemos qual é. Saber inconsciente esse que foi fundado, que nos fundou como sujeitos e que é responsável por toda a nossa forma de existir no mundo e nos relacionarmos com os nossos semelhantes. Esse saber inconsciente é o que aparece naquilo que a gente chama de formações do inconsciente. Sonhos, atos falhos, lapsos de linguagem,
sintomas neuróticos. Todos esses elementos, né, que são inúmeros, eles são formações do inconsciente, ou seja, eles são elementos que presentificam na vida consciente do sujeito uma resultante de processos mentais, de conflitos psíquicos que envolvem o inconsciente e que envolvem o desejo inconsciente, né? E aí nós chegamos na questão da fantasia, né? O núcleo do inconsciente, ele é constituído pela fantasia. Se vocês lerem os primeiros textos de Freud sobre o inconsciente, é interessante vocês verem que ele fala da fantasia de uma maneira assim, alternando fantasia e inconsciente, como se fosse a mesma coisa. Tanto a fantasia quanto o inconsciente representam a mesma coisa. Porque para ele o que importa realmente é essa dimensão da fantasia inconsciente. Né? O fato de que há uma fantasia inconsciente que sustenta o desejo do sujeito. Né? O desejo é inconsciente. O desejo move o sujeito. Ele transparece em várias dimensões, mas ele não pode ser nomeado. Ele só tem uma dimensão em que o desejo pode aparecer nomeadamente, é através da fantasia. Por isso que o Lacan vai dizer, todo desejo é suportado por uma fantasia. A fantasia é o suporte do desejo, nesse sentido, tá? Por quê? Vou explicar, assim, brevemente para vocês. O desejo tem a ver com esse S barrado, ou seja, eu sou atravessado por uma falta, por uma incompletude estrutural, e que não pode ser nomeada. Eu não sei nem dizer o que me falta. É uma falta. O que Lacan chama de falta ôntica, uma falta a ser. Tá? O Lacan não gosta da expressão ser humano, que ele diz, não existe ser humano, não existe ser, nós somos seres faltosos, não temos uma ontologia para o ser humano. Nós temos uma falta a ser. Tá? Então ele prefere que ser humano, e o Lacan fala do fala ser. O ser falante, o fala-ser. Nós temos uma fala. Então, o desejo é inomeável, não podemos nomear. Isso aparece com frequência na nossa vida. Parem um pouquinho para vocês pensarem comigo. No dia a dia a gente cansa de querer uma coisa sem saber por quê. Concorda comigo? Não é engraçado isso? Você quer uma coisa, alguém pergunta, por que você quer isso? Não sei por que, mas eu quero. Não é? Isso das mulheres grávidas tem uma dimensão interessante. O desejo da mulher grávida é muito interessante, né? Ela quer creme de abacate 3 horas da manhã, com leite condensado. Em casa não tem nem abacate nem leite condensado, mas ela quer. O marido vai sair correndo para encontrar e encontra o creme de abacate com leite condensado. Mas se você perguntar para a mulher grávida por que ela quer esse creme de abacate, ela vai dizer, não sei, mas eu quero. Mas eu quero agora, tem que ser agora. Né? O desejo é essa premência inominável, mas existe alguma coisa que dá uma moldura para o desejo. O que é que dá moldura para o desejo? Que enquadra o desejo. E que o Lacan vai dizer que é uma janela para o real. É a fantasia. Tá? A fantasia é como se ela fizesse assim. A fantasia é... O desejo afirma, está faltando, existe uma falta. Aí a fantasia chega e diz assim, marotamente, ó, o que está faltando é isso aqui. Tá? Então a fantasia é uma degradação do desejo, digamos assim. É uma gradação, se não uma degradação do desejo, porque ela nomeia o que falta. Tá? Ela oferece um objeto. Ou seja, ela dá a ilusão para o sujeito
de que ele pode conquistar o objeto perdido e, portanto, preencher aquela falta estrutural que o atravessa. A fantasia, o Lacan escreve da seguinte maneira: S barrado, punção de A pequeno. Isso se lê assim: sujeito faltoso, sujeito atravessado por uma falta, é o sujeito da castração, né? Da incompletude, desejo, isso aqui é um buraco que o Lacan chama de desejo de objeto perdido, né? Esse objeto A. Isso aqui é o Lacan chama de objeto A. O objeto A, para nomear ele, o Lacan encontrou essa letra. Primeira letra do alfabeto, minúscula A. Né? Se a gente abrir um dicionário, qualquer dicionário, né, a gente vai ver, a letrinha A é a primeira coisa do dicionário. Né? Aí o Lacan diz assim, se nós pudéssemos falar do objeto A melhor, eu teria dado um outro nome para ele do que não esse objeto A, com essa letrinha A que não significa nada. A letra A é apenas uma forma de dizer que ele é fundamental, mas ele não tem nome possível para ele. Ok? Na vida de uma criança, esse objeto A assume a feição do objeto materno. Então todo bebê, toda criança, né? E todo adulto também foi um bebê, né? Ou seja, todos nós tivemos um contato com esse objeto A, objeto perdido, na medida em que nós perdemos o objeto materno, né? Perdemos ele em vários momentos. A perda isso que Lacan chama de, seguindo Freud, né, chama de castração simbólica, é um processo de perda que se estabelece em vários tempos em relação a um objeto incestuoso, né? Objeto incestuoso que seria o objeto que completaria o sujeito totalmente, né? Então a melhor imagem para esse objeto, para essa relação do bebê com o objeto incestuoso, é a relação do bebê que está mamando no seio materno. Essa relação de completude absoluta, né? Essa perfeição simbiótica em que dois seres se fundem num só. É isso que é a relação da amamentação. Mas vejam, existe o desmame, né? E o desmame é a primeira figuração da castração. Quando o bebê perde o seio materno, ele tem a primeira perda significativa que vai colocar ele em contato inicial, muito embrionário ainda, mas já em contato com essa barra do sujeito. Depois, ele tem outras perdas, né? Várias perdas. Ele tem uma perda que é um complexo de intrusão, quando nasce o irmãozinho. A gente chama de complexo de intrusão, né? Que chegou intruso. Eu sou o bebezinho querido da mamãe, filho único, adorado, amado, desejado, paparicado e mimado, e de repente chega um bebezinho que me joga para escanteio e pega tudo que eu tinha e pega para ele. Porque a chegada de um bebezinho, vocês sabem, toma todo o olhar da mãe, do pai e da família inteira. Né? E a gente tem que ensinar para o irmãozinho que perdeu esse lugar a amar esse intruso. Uma analisando a minha, falou muitas vezes isso, que o que era terrível quando nasceu a irmã dela, são duas irmãs, né? A mais velha é a minha analisando. E ela sempre falou uma coisa interessante, ela falou que o que era terrível quando nasceu a irmãzinha é que o pai chegava sempre para ela e dizia assim: você tem que gostar da sua irmã, você tem que gostar dela, você tem que fazer muita coisa para ela, você tem que gostar dela, você tem que estar com ela, você tem que amar ela. Quer dizer, ele entrou com
guerra em relação à hostilidade, à rivalidade, né? Que causou sérios problemas para essa mulher, porque ela se tornou uma mulher que não entra em competitividade com as outras mulheres. O sintoma dela na idade adulta foi quando ela é uma mulher bonita, atraente, mas se chegar uma outra mulher, não precisa nem ser tão bonita e nem tão atraente, nem uma beleza rara, imediatamente ela se apaga em prol da presença da outra mulher. Porque ela não pode entrar numa dimensão de rivalidade, né? Que existe evidentemente entre os irmãos e entre todas as pessoas, e entre as mulheres. Né? Esse pai, ele tinha muito medo, né? Ele tinha muito medo da manifestação da raiva, do ódio, da agressividade, da hostilidade, da rivalidade, e ficou enfiando nessa menina muito cedo essa ideia. Ela botou a agressividade toda dela para dentro, né? E se tornou uma adulta tão delicada, tão frágil, né? Que nunca mais ela conseguia se colocar em disputa, né? Em qualquer coisa, até profissionalmente, uma disputa, numa rivalidade, numa briga, né? Então numa briga para ver quem vai vencer, ela sempre recuava em relação a isso. Então, o bebê sofre, né, todas essas dimensões. Por exemplo, no caso Hans, que é um caso de aquele menino que foi analisado, não pelo Freud, mas foi analisado pelo próprio pai, com a supervisão que o Freud deu para ele, nem que o pai dele era analista, e era do grupo do círculo freudiano. E o Lacan, analisando o caso do pequeno Hans, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que o Hans, ele despertou a fobia dele a partir de dois fatores. O primeiro fator que desencadeou aquela fobia violenta, né, que aquele menino teve, ele tinha medo de cavalo, né? Naquela época carruagem e cavalo era a coisa mais comum do mundo, né? Então é uma fobia que paralisava aquele menino na vida dele toda, né? Ele tinha medo que o cavalo viesse morder, a boca do cavalo ia morder. E esse menino, o Lacan vai dizer, ele ficou fóbico. A fobia foi desencadeada por dois fatores. O primeiro fator foi que, uma vez tomando banho, ele sentiu o pênisinho dele ficar excitado, ficar ereto. Uma coisa que ele não entendeu o que era. Aquilo foi um fator interno, né? Fator pulsional interno, de intensidade corporal, uma modificação no corpinho dele, que ele não sabia qual era o significado daquilo, né? Uma excitação gigante. Isso foi o primeiro fator, esse real do corpo produzindo isso nele. E assim, o segundo fator, Lacan vai dizer, foi a chegada da irmãzinha. Quando a irmãzinha dele chegou, né, ele tinha um lugar na família que era um lugar de brilho fálico, né? Aquele brilho fálico que ele representava, né? Aquele objeto do desejo para toda a família. Quando a irmãzinha chega, ele é colocado, ele vivencia assim, né? Colocado de lado, e a menina passa a atrair todo esse olhar de desejo e de amor dos pais, né? Então, vamos agora a fantasia, né? Então, vou falar um pouco sobre a fantasia. A fantasia ela é efeito da castração simbólica. À medida em que o sujeito perde o objeto incestuoso, no caso da vivência infantil mais fundamental, né? Ou seja, na travessia edípica, nas vivências edípicas da criança pequena, a perda desse objeto incestuoso
coloca para a criança, ou seja, na sua fundação como sujeito, né, imediatamente a aspiração a reconquistar esse objeto perdido. Tá? A fantasia é isso, a fantasia ela é inconsciente, né, e ela é uma aspiração à reconquista da completude perdida. É isso que é a fantasia. Melhor dizendo, da completude supostamente perdida. Nós nem sabemos mais, depois que somos adultos, se houve uma completude ou não houve. Que já perdemos, então virou um enigma. Né? Existe uma história de eu estava falando do bebê e da amamentação, né? E tem uma historinha que me foi contada há muitos anos atrás, observação da vida cotidiana, que mostra bem o que está em jogo na constituição do sujeito. O Lacan vai dizer, quando um sujeito se constitui, há uma perda de gozo, né? Uma perda de gozo. A entrada na linguagem significa uma perda de gozo. Ok? Isso é tematizado por Lacan de várias maneiras. Vocês sabem que a teoria do gozo no Lacan era muito ampla e atinge várias dimensões, né? Mas a base dela é essa, é o fato de que nós somos seres de linguagem e por isso o nosso corpo foi esvaziado de gozo. O gozo comparece para nós em algumas regiões do corpo, muito pontuais, são os orifícios corporais. Por isso que Freud falou da pulsão ligada a cada orifício corporal. Pulsão oral, pulsão anal, pulsão escópica, pulsão uretral, pulsão genital, pulsão olfativa. Dessas todas só tem uma que o Freud não falou, que o Lacan falou. Pulsão invocante, ligada ao orifício da audição. Essa eu acho que o Freud nunca falou. Mas eu acho que foi só o Lacan que introduziu ela no rol das pulsões, né? Ou seja, cada orifício corporal tem uma pulsão que se acopla a ele, né? De que forma? De que forma que ali, ligado àquele orifíciozinho corporal, vai haver um escoamento de gozo. O gozo, originalmente, ele invade o corpo todo do bebê. Mas os processos ligados à castração simbólica fazem com que o gozo seja se tornado um aliado da linguagem, né? Que é o que o Lacan chama de gozo fálico. É o gozo limitado e articulado com a linguagem, tá? Então, a entrada na linguagem é uma perda de gozo, desse gozo originário, né? Esse gozo ilimitado. Aonde aparece esse gozo ilimitado? Nas esquizofrenias. Nos psicóticos esquizofrênicos, vocês têm a presença massiva de um gozo ilimitado, corporal. O esquizofrênico tem uma relação dele com o corpo que é atravessada por uma invasão de gozo constante. Né? Isso já foi descrito na psiquiatria clássica. Né? A psicanálise ela dá condições de se entender o que acontece com o esquizofrênico. O esquizofrênico, ele não chega a passar nem pelo estágio do espelho. Ou seja, ele não consegue nenhuma unidade imaginária corporal. Tá? O paranoico é psicótico também, mas ele passa pelo estágio do espelho e ele se fixa no estágio do espelho. Então os sintomas dele são diferentes. O paranoico não tem sintomatologia de gozo corporal como o esquizofrênico tem. Os sintomas paranoicos são de outra ordem, né? O paranoico tem um ego forte, ele tem agressividade, já que está preso no imaginário, ele é agressivo, ele é bélico, ele é violento, ele é belicoso. O paranoico tem essa sintomatologia, né? É uma psicose que às vezes até é difícil diagnosticar na paranoia, né? Às vezes leva tempo para diagnosticar um paranoia.
dependendo do estado que ele estiver. Não é uma psicose como a esquizofrenia, que você, conversando alguns minutos com o paciente, você vê que é um esquizofrênico. Não é à toa que a psicanálise entra nas psicoses pelo campo da paranoia. O caso Schreber do Freud é um caso de paranoia, e o caso Henê do Lacan é um caso de paranoia. Que o paranoico é muito mais acessível à psicanálise do que o esquizofrênico. Existe também a análise da esquizofrenia, mas ela é muito mais difícil e mais complexa. Então, entrando na linguagem significa entrando na linguagem e a perda de gozo que a castração simbólica produz, ela faz com que na neurose, o neurótico, na neurose e na perversão também existe a passagem pela castração simbólica de outra maneira, mas também há essa passagem. Então, na neurose e na perversão, o que vai acontecer é que o gozo vai ser filtrado só para os orifícios corporais. As diferentes pulsões. O Freud fala de pulsão parcial. As pulsões são parciais porque os orifícios corporais escoam formas de gozo ligadas a eles. E a história que é muito interessante, que me foi contada e que eu acho que ilustra bem essa questão que o Lacan traz sobre a relação entre o gozo e a linguagem, essa relação de exclusão, onde a linguagem não há gozo, onde há gozo não há linguagem, uma relação de exclusão. A história é a seguinte: tinha um menino de 6 anos de idade, mais ou menos, observando atentamente a mãe dele dando de mamar para o bebezinho, irmãozinho dele, irmão de leite dele. Ele estava observando atentamente essa cena. Sabe que essa cena é uma cena antológica, que foi descrita por vários autores, comentada por vários autores, a inveja da criança em relação ao seu irmãozinho de leite. Ele observava aquela cena sem falar nada. De repente, num certo momento, ele virou para a mãe e falou: "Mamãe, eu também quero mamar." A mãe levou aquele susto, As crianças dão susto, nas mães. Aí falou assim, docemente para ele: "Mas meu filho, você já mamou." Aí ele falou assim, um cara bem enfesado: "Mas eu não sabia." Entenderam? Esse menino é lacaniano. E sabia, as crianças atualmente são muito precoces, têm acesso na internet às obras completas do Freud de Lacan. Ele deve ter lido todos os seminários de Lacan, a obra do Freud completa, e ele sacou. E nos ensinou claramente um conceito difícil do Lacan, o conceito de gozo. Ele nos ensinou o que é o gozo. O gozo é isso. O gozo está nessa cena. E quando você olha o gozo já do mundo da linguagem, como ele olhou e falou com a mãe: "Eu quero mamar", ele já não tem mais condições de ter acesso ao gozo. Está excluído, ele perdeu aquele gozo. Só que ele é muito maroto, como todos nós, e ele quer voltar a ter gozo sabendo das coisas. Eu não sabia, mas ele quer voltar ao gozo sabendo. Ou seja, o impossível. Ele quer o impossível. Como todos nós. A fantasia é isso. É um desejo de... Esse menino enunciou uma fantasia inconsciente, muito forte. Desejo de reconquistar aquilo que foi perdido, que não pode ser recuperado, mas ainda assim a fantasia preserva esse desejo de reconquistar aquilo. E na nossa vida cotidiana, a gente costuma falar umas coisas engraçadas. A gente fala, por exemplo, assim: eu era feliz e não sabia. Eu acho que tem muito a ver com essa cena desse menino, Eu era feliz e não sabia. Porque eu acho que quando a gente é feliz, a gente não sabe. Aí quando passa a felicidade, a gente olha para trás e diz: eu era tão feliz e não sabia. Porque eu acho que não é possível ser feliz e saber que está sendo feliz.
A felicidade, o gozo exclui, o gozo da felicidade exclui o saber. Né? Enfim. A fantasia, ela é efeito do princípio de prazer. Então, o sujeito, ele almeja um prazer, né? O Freud, vocês sabem que ele colocou o funcionamento do aparelho psíquico regido pelo princípio de prazer. A pulsão quer prazer. A todo custo, a todo preço, ela não quer saber de recusa. Se disser não para a pulsão, ela não aceita. Ela finge que aceita e depois te dá uma pernada e te dá uma rasteirão na frente. Ela não quer saber disso, a pulsão. Ela quer o prazer, quer porque quer. Igual aquela criancinha pequenininha, né? Criança pequena que retrata bem essa força funcional, né? Que pede satisfação o tempo todo. Mas, evidentemente, que o processo educacional da criança pequena vai implicar em dizer não para essa busca incessante de prazer que a criança tem o tempo todo. Né? O processo educacional, o Freud coloca ele como sendo um processo de levantar certas barreiras para a pulsão. Quais são essas barreiras em relação à pulsão? A moral, a vergonha, o pudor e a repugnância. São as barreiras que a educação coloca para uma criança, né? A criança pequena não tem repugnância. Ela vai na rua, pega uma sujeira no chão e enfia na boca com a maior alegria do mundo. Aí a mãe vem, não pode, isso aqui não pode botar na boca. Né? Ela ouve 1000 vezes que não pode botar nada na boca de sujeira do chão, até aprender. E mesmo assim, se bobear, você virar as costas, ela vai lá e bota. E finge que não botou. Tem um quadro do Salvador Dalí que é maravilhoso, que vocês deveriam procurar na internet, que ele fez um desenho assim magnífico de um bebê lindo. Escreveu embaixo o perverso polimorfo de Freud. Você sabe que o Dalí era muito ligado em psicanálise, né? Os surrealistas em geral. O Dalí especialmente. E o Dalí, eu digo especialmente porque o Freud gostou do Dalí. O Freud era avesso à arte moderna, avesso ao surrealismo. Ele era até irônico. Uma vez ele falou dos surrealistas assim: os surrealistas, eu busco o inconsciente, eu só encontro o consciente nos surrealistas. Olha que ironia danada, né? Aqueles quadros completamente loucos, ele só encontra consciente nesses quadros. É muito ironia. O Freud não era fácil, não. Era assim, ele e o Lacan, os dois, ó, não é brincadeira. Mas o Salvador Dalí foi visitar o Freud em Londres e o Freud, pela primeira vez, disse: esse espanhol com os olhos de lunático é absolutamente genial. Ele adorou o Salvador Dalí. Dalí fez quadros, desenhos do Freud, né? Fez várias coisas ligadas à psicanálise. É um gênio, né? Um grande gênio da pintura, maravilhoso. Que dizia, Dalí dizia assim: eu não sou um pintor, eu sou um poeta. Bacana, né? E escreveu muito. Você sabe que a obra escrita do Dalí são 8 volumes em papel bíblia, coisa gigante. Mas esse quadro que eu queria que vocês vissem é assim: é um bebezinho cândido, olhando você com aqueles olhinhos lindos, mastigando uma ratazana. E embaixo, o perverso polimorfo de Freud. Quer dizer, o bebê não quer saber se é uma ratazana, ele acha maravilhoso mastigar uma ratazana. O pudor, né? A criança pequena aparece nua, atravessa a sala com as visitas todas ali, ela chega nua, se bobear, se masturba na frente da visita, né? E a família, vamos descer lá para dentro, né? Está na hora de dormir. Ou seja, essas barreiras ela não tem. A educação vai erigindo essas barreiras, ou seja, vai dando limites ao pulsional. Esse pulsional que é francamente sexual. A pulsão parcial tem a ver com o sexual, né? E a fantasia ela é derivada disso, porque na medida em que você bota a barreira proporcional
e o funcional já disse para vocês que ele não aceita negar dizer não para ele, o que vai acontecer? O funcional vai encontrar um caminho para se escoar. Ele tem que encontrar um caminho. Qual é o caminho que ele encontra? É a fantasia. A fantasia é uma espécie de região do nosso aparelho psíquico que recebe continuamente, incessantemente, todos os nossos desejos insatisfeitos. E na maior parte deles inconscientes, e em pequena parte também até conscientes. Nós fazemos fantasias conscientemente também, não é isso? Nós chamamos isso de devaneios, né? Os devaneios diurnos, são as fantasias conscientes que nós fazemos a cada momento. E reparem, Freud dizia assim, é impressionante como as pessoas fantasiam. Ele dizia, as passagens do Freud sobre a fantasia, que eu retomo aqui no meu livro, a maioria delas, são deliciosas, porque ele fala assim, só as pessoas insatisfeitas fantasiam. Mas como todas as pessoas fantasiam, todas são insatisfeitas. Na neurose, a fantasia, ele diz assim, é impressionante como o neurótico fantasia. E as pessoas normais também. Ele acrescenta isso. E sabe que a última pessoa que falou de pessoa normal foi o Freud, né? Ninguém mais fala disso depois dele. Nós estamos proibidos por ele de falar de pessoa normal, né? Talvez ele fosse a única pessoa normal que apareceu. Depois dele não houve mais ninguém. Quando ele diz isso brincando, né? Todos os neuróticos fantasiam o tempo todo, e as pessoas normais também, está querendo dizer o quê? Que todos fantasiam. Né? Porque a insatisfação do S barrado, ela é universal. E a fantasia, ela é essa escapatória universal que para cada sujeito constitui, Freud vai chamar inclusive de uma espécie de reserva natural, ele diz. É um lugar que permanece intocado, aonde o sujeito deixa ali as coisas mais genuínas, os desejos e fantasias, né, que não são tocadas pela, digamos assim, cultura, pela civilização. Então a fantasia tem essa presença maciça no nosso cotidiano, né? E os sonhos são derivados das fantasias, os sintomas são derivados das fantasias, todas as formações do inconsciente são derivadas da fantasia. Mais do que isso, as criações literárias, artísticas, são derivadas da fantasia. Porque o artista, diz Freud, num texto belíssimo chamado Escritores Criativos e Devaneios, ele diz que o artista é igual ao neurótico, também insatisfeito, também faz fantasia o tempo todo, para poder escapar da realidade insatisfatória, porque a fantasia é isso, você escapar da realidade insatisfatória e por ela você ir para outro lugar mais satisfatório, ainda que imaginário, ilusório, mas é um lugar mais satisfatório, porque é aquela realidade que você está vivendo, né? Mas ele vai dizer assim, a única diferença entre o artista e o neurótico é que o artista ele faz um caminho mais longo, ele tem acesso à fantasia dele, e a partir da fantasia ele cria alguma coisa que ele devolve para a realidade. Não é interessante? Porque a fantasia é o quê? É uma escapatória da realidade, né? A realidade aqui é insatisfatória, então eu vou imaginar outras coisas, isso aqui não me interessa. Isso o neurótico faz o tempo todo. Aí o artista faz o quê? Ele pega essa fantasia que ele cria para fugir da realidade, mas cria alguma coisa que ele dá de volta para a realidade. E, ou seja, ele modifica a realidade pela fantasia. Isso é muito interessante, né? Todos os campos da criação existe esse retorno, né? Esse caminho de volta da fantasia para a realidade, né? Que a fantasia é um caminho da realidade para o inconsciente, e a criação é um caminho de volta da fantasia inconsciente para a realidade, né? Então, quando um artista cria um quadro, uma escultura, um filme, uma música, ele explorou a fantasia dele, né? Criou alguma coisa que não existia,
Que a criação artística é isso, né? É muito interessante a gente pensar que o artista cria alguma coisa e modifica o mundo, né? Ele traz para o mundo algo que não existia, só existia na fantasia dele, né? Ele traz isso e Freud vai dizer que a arte, ela tem esse valor que ela tem no mundo civilizado, porque ela permite às pessoas compartilhar certos elementos fantasísticos e impulsionantes que normalmente não seriam partilhados entre as pessoas. A arte permite isso, né? Então, quando um artista faz uma obra de arte maravilhosa e as pessoas ficam, né, adoram aquela obra e visitam e veem, comentam, escrevem, etc, etc, eles partilham de uma criação que foi algo que custou um preço para o artista, né? Para criar alguma coisa tem um preço, né? Que é uma sublimação, né? A criação. E aí o Freud vai dizer, mas a obra de arte, ela permite, né? Ela se define, para Freud a obra de arte se define pelo laço social que ela empreende em torno dela, pelo fato de que ela foi uma sublimação de pulsões que podem ser partilhadas através da obra. É muito interessante isso, né? Bom, tendo chegado até esse ponto, eu gostaria de parar por aqui, o ponto da relação entre a fantasia não só com o sintoma e com as manifestações, né, propriamente clínicas, né, da fantasia, mas também com a criação artística. Eu prefiro parar nesse ponto e conversar um pouco com vocês, tá? Seria necessário falar sobre a pulsão de morte, porque aí entra a dimensão talvez mais profunda, mais difícil e mais importante da fantasia, que é a relação dela com a pulsão de morte. Isso está aqui no meu livro, num capítulo inteiro sobre a pulsão de morte, mas eu não vou entrar nisso, porque se eu começar a falar disso, já precisa de um tempo igual ao que a gente já teve até agora, vai ficar muito cansativo. Vai ficar meio pulsão de morte demais, né? Tá? Então vamos parar por aqui, vamos conversar um pouquinho, se quiserem colocar alguma questão, algum comentário. Meu nome é Iaco Camilo, eu não sou estudante de psicologia, sou estudante de direito. Você citou a respeito de escoamento de gozo, você pode explicar de uma maneira simplificada para quem é leigo nesse assunto? Obrigado. O gozo ligado aos orifícios corporais, ele se manifesta de uma forma sexual, né? E também dos seus derivados. Por exemplo, existe uma pulsão oral, não existe? Ou seja, o que foi? Não, existe, isso você concorda. Vamos devagarzinho, então. Pulsão oral, um prazer ligado a esse orifício corporal que é a boca. Ok? 1. 2. Esse prazer pode ser múltiplo. Ele vai desde o beijo, até a comida, até o cigarro, até a bebida, até uma outra série de coisas que eu não vou tocar nesse assunto. Né? Então, a pulsão está ligada aos orifícios corporais, porque a sua pergunta interessa, porque coisas que eu não falei, que eu vou aproveitar para falar. Os orifícios corporais, eles têm a função de ligar o sujeito ao outro. Né? É através dos orifícios corporais que nós nos comunicamos. Né? Então, é por isso que o gozo vai ficar restrito a essas regiões do corpo. Tá?
Porque são as regiões de troca entre o sujeito e o outro. Tá? Por isso. Agora, segundo ponto em relação a essa questão. Eu dei o exemplo de várias possibilidades para a pulsão oral. Por que eu dei esse exemplo assim variado? Porque a variação é infinita. A pulsão não tem um objeto fixo. Não cheguei a falar disso, que eu não falei da teoria da pulsão para vocês, mas uma das características da pulsão, diferente do instinto animal, é que a pulsão não tem um objeto fixo. Então, todo objeto que você der para ela, ela gosta, ela aproveita. É feito a criancinha mastigando a ratazana, entendeu? A pulsão, na sua base, ela se satisfaz com qualquer objeto. Então, por isso que existe o cigarro. Né? Que existe uma pulsão oral. Se oferece o cigarro para ela, ela adora. Se oferece álcool, ela adora. Se oferece beijo, ela adora. Se oferece fala, a pulsão oral tem a ver com a fala também. Né? Nós gostamos muito de falar. Por que a gente gosta de falar tanto? Porque tem um prazer ligado a esse orifício corporal na fala. Tá? Então, o que é interessante ver é que existe uma plasticidade pulsional muito grande em relação aos objetos. Não existem objetos fixos, entendeu? Freud começa a falar dos 3 ensaios sobre a sexualidade, ele fala da pulsão oral, e ele dá esse exemplo, ele diz assim, tanto não existe instinto, a prova que ele vai dar de que não existe instinto sexual no ser humano, ou seja, de que a nossa sexualidade não está voltada só para a reprodução da espécie, o instinto animal é isso, né? Atividade sexual ligada à reprodução. Fora dos períodos de reprodução, o animal não tem cópula, não existe sexo entre os animais fora da atividade reprodutiva. Né? A atividade sexual humana, diz Freud, ouvindo as histéricas, naquele momento inicial todo, ele começa a ver que é uma atividade sexual constante, contínua. Ele vai até dizer que a pulsão é uma força constante, né? Ao contrário do instinto, que é uma força cíclica, que vai e volta, né? Através de períodos biológicos pré-determinados. E o exemplo que ele dá eu acho interessante, porque ele vai dizer o beijo coloca em relação 2 mucosas orais, né? Cuja ligação com a reprodução não existe. E, no entanto, diz ele, é um contato sexual altamente valorizado. Né? O beijo. Então, é por aí que o Freud vai explorando, entendeu? Essa dimensão sexual do ser humano, que é completamente diferente da atividade sexual animal, e constrói essa teoria da pulsão que vê a pulsão buscando uma satisfação independente do objeto.